Eu sei. Mas a senhora deixa. Deixo. Boa noite, mamãe. Boa noite, meu filho. Durma bem. Ludmila levou-o para o quarto e, como ele ainda não estivesse com sono, contou-lhe uma linda história. Ao terminar, Ergon adormecera. Cansada, jogou-se numa poltrona. Não estava habituada a acompanhar uma criança cheia de energia como Ergon. Ele era um menino bom e simpático, porém ela não podia parar de pensar que, enquanto dava todas as atenções ao filho da patroa, o próprio filho ficara desamparado durante todo o dia. Decidiu verificar se Ergon dormia e saiu dos aposentos, rumo às dependências dos criados. Encontrou Yuri, também adormecido, em companhia de uma jovenzinha. Ao ouvir seus passos, ela acordou assustada. Ah! Você deve ser Ludmila, a mãe dele. Sim. E você quem é? Sou Karina, filha da cozinheira. Não se preocupe. Ele comeu direitinho, tomou banho e está dormindo há algum tempo. Meu pobre Yuri. Deve estar sentindo falta da mãe. Ele se acostuma, Ludmila. Todos se acostumam. Você ficará com ele a noite toda? Sim. Tenho que tomar conta dele, como você toma conta de Ergon. Mais tranquila, Ludmila agradeceu a Karina e voltou ao seu posto. Acomodou-se e dormiu também. Capítulo 14. Grigori Fyodorovich. Conhecera já há algum tempo, numa daquelas reuniões festivas da sociedade, que minha esposa me obrigava a participar, um rapaz simpático e interessante, pelo qual experimentei imediata afinidade. Como eu, ele também não estava interessado nas danças e sentia-se entediado. Acabamos nos aproximando, apresentados por um amigo comum. Conversamos sobre vários assuntos, e o tempo passou de maneira agradável e amena. Tornamo-nos amigos e, vez por outra, encontrávamo-nos, na minha casa ou na dele, quando estava em Moscou, visto que viajava bastante a negócios. O nome dele era Grigori Fyodorovich. Certo dia, conversávamos em sua bela residência, quando em certo momento perguntei-lhe, meu caro Grigori, não entendo como, sendo tão novo, prefere a companhia de alguém mais velho como eu, quando poderia estar com jovens de sua idade, que certamente teria muito mais a lhe oferecer. Com uma chávena de chá nas mãos, ele me olhou, tomou um pequeno gole, e respondeu, caro amigo, não sabe como são os jovens de nosso tempo. Preocupam-se apenas em aproveitar a vida, mergulham em farras e orgias, bebem muito, não se interessam por livros e nada aprendem. Balancei a cabeça, concordando, conheço bem tudo isso. Contudo, essa não é uma característica de sua época, mas creio que de todos os tempos. Confesso-lhe que também perdi muitos anos de minha existência, arrastado por bebidas, mulheres e jogos. Lutei intensamente para vencer tais tendências, e, a bem da verdade, ainda não sei se consegui libertar-me delas. Quando estamos juntos, como Tolstói, conversamos sobre assuntos relevantes, refletimos sobre questões morais, analisamos aspectos negativos de nossa sociedade, que desejamos mudar. Enfim, conseguimos manter uma conversa atrativa e instigante. Com esses jovens, já não se dá o mesmo. Há ocasiões em que aparentam ter perdido a capacidade de pensar. A juventude tem suas exigências, meu caro Grigori, e a sensualidade, a impetuosidade, o desejo de gozar a vida falam mais alto, nessa etapa. No entanto, tudo passa. Como as tempestades de neve da estação invernal, a natureza recobra sua beleza, serenamente, abrindo-se em ramos novos e florescendo durante a primavera, para dar frutos à vida. Na atualidade, penso com mais condescendência a respeito dos arroubos juvenis, certo de que o tempo lhes cobrará uma postura diferente. Concordo com o que diz. Porém, eu nunca fui assim. Porque é diferente, mais maduro, dotado de uma natureza de rara ponderação. Assim refletindo, conversamos demoradamente. Falamos de religião, e eu, como sempre, expus minhas ideias sobre o tema, enaltecendo a figura do Cristo e suas lições transformadoras, que ele ouviu um tanto cético, pois, segundo afirmava, ainda teria bastante tempo para pensar no assunto.
Gregory contou-me passagens interessantes de suas viagens. Eu também lhe falei de experiências engraçadas que tivera com os mujiques e de visitas de curiosos a Esnapuliana, desejosos de me conhecerem, visto que, nessa época, já havia publicado algumas obras e era um escritor famoso. Falei até das brincadeiras em família, e demos muitas risadas. Em virtude do avançado da hora, estava quase para me despedir, quando Gregory disse-me: quero contar-lhe algo importante, caro conde. Sim. Pois vamos lá. Conte-me. Tímido e um pouco reticente por abordar assunto que incomodava, ele confidenciou-me: encontrei a mulher de minha vida. A essas palavras, seus olhos brilharam, e o rosto jovem iluminou-se. Incentivei-o, entre surpreso e alegre. E como foi isso? Gregory, então, contou-me que conhecera uma moça, num dos saraus de Madame Trousseau, e que não mais conseguira tirá-la da mente. Bem, eu conhecia a fama da casa de Madame Trousseau. Sabia que Gregory frequentara algumas vezes essa casa. Porém, vê-lo tão entusiasmado por uma das coquetes de Madame Tussaud não era nada animador. Longe de querer emitir julgamentos sobre alguém que não conhecia, não pude impedir-me de pensar, enquanto o fitava, que um homem que convivia com a melhor sociedade russa, rico, jovem e belo, poderia aspirar a um casamento mais vantajoso, com alguém à sua altura. Pelo menos, com certeza, era exatamente isso que pensariam seus pais. Jamais concordariam com união tão desigual. Além disso, particularmente, acreditava que a mulher que se utiliza de seus encantos para seduzir um homem, usando o sexo apenas por prazer, que se traja de forma indecente para traí-lo, que foge à maternidade para não perder a beleza física, quando o Criador concedeu o sexo com o divino propósito da procriação, essa pessoa é alguém que não merecia o respeito da sociedade. Não vá dizer-me nada, conde. Nesse momento, dei-me conta de que ele esperava um comentário de minha parte. Sorri e acrescentei: desculpe-me, caro amigo Gregory. Pegou-me de surpresa. E ela, também o ama? Ele respirou fundo e meneou a cabeça, com um sorriso triste. Ela não me conhece, não sabe quem eu sou, acho até que nem me viu. Na verdade, nunca conversei com ela. Ah! E o que pretende Gregory? Vou aguardar. Vê-la, para mim, é suficiente. O que sei é que acaba de chegar à casa de Madame Trousseau e é muito tímida. Mais tranquilo ao notar que não havia nada entre eles, dei-lhe alguns conselhos e, como realmente fosse bastante tarde, despedi-me de Gregory desejando-lhe felicidades. Agora que minha filha Tatiana for apresentada à sociedade russa, Sofia e ela saíam bastante. Nessa tarde, elas tinham ido visitar uns amigos e já deveriam ter voltado. Com certeza, Sofia esperava-me, impaciente. Depois dessa tarde, vez por outra, meu amigo colocava-me a par da situação. Contou-me que se tornara amigo da jovem e se preocupava com ela, pois a via fenecer um pouco mais a cada noite, descontente com a vida que levava. Gregory desejava ajudá-la, mas não sabia o que fazer. Assim, acompanhei todos os lances desse romance platônico, ignorando tudo sobre a jovem, seu aspecto físico, de onde vier e qual seu nome. Discreto, como um digno cavalheiro, Gregory Fyodorovich jamais me deu indício algum que pudesse identificar sua amada. Ficamos cerca de 30 dias sem nos ver. Pela falta de notícias, julguei que ele estivesse viajando. Certo dia, seu criado procurou-me para informar-me que Gregory sofrera um acidente e desejava ver-me. Imediatamente, dirigi-me à sua residência, sendo logo introduzido em seus aposentos. Acomodado em uma poltrona, eu vi. Estava pálido e emagrecido, com talas na perna esquerda, que a deixavam imobilizada, mas sorriu com satisfação ao ver-me. Abracei-o, penalizado. Caro amigo, em que situação encontro? O que houve? Gregory sorriu-me tristemente, enquanto dizia: é uma longa história, conde Tolstói. Vou contar-lhe. Fiquei sabendo, então, que o acidente acontecera na noite na qual ele pretendia fugir com a jovem, exatamente na ocasião em que se dirigia ao local do encontro. Contou-me, pormenorizadamente, como,
Na noite chuvosa e nevoenta, quase ao chegar a uma esquina, seu cocheiro notou, pelo ruído das rodas e das patas dos cavalos em contato com as pedras do calçamento, que um veículo em disparada se aproximava por outra rua. Como os cavalos do outro veículo viessem a galope, o cocheiro que o dirigia não conseguiu frear os animais. Victor, meu cocheiro, tentou evitar o acidente. Lembro-me apenas de que fui arremessado no espaço, e a carruagem, jogada contra uma árvore. Depois bateu no muro de uma propriedade. Senti uma dor violenta na perna e na cabeça, e não vi mais nada. E o estouvado que provocou o acidente, parou para prestar-lhe socorro. Não. Ao ver o que fizera, fugiu, certamente temendo as consequências de sua insensatez. Ou, quem sabe, não tenha conseguido frear os animais. Lamento profundamente, meu amigo. Por que não mandou me avisar? Não o procurei porque pensei que estivesse fora do país, talvez na França. Como me informar a ter e viajar em breves dias? Tem razão, caro conde. Pretendia contar-lhe depois de resolver meu problema. A viagem era por esse motivo, retirar minha amada de Moscou, para livrá-la de Madame Trossot. Gregory fez uma pausa, diante de minha perplexidade, e prosseguiu: estou desesperado, amigo Tolstói. Não podendo comparecer ao local de nosso encontro, perdi o contato com ela. Ignoro o paradeiro de minha amada, agora sozinha numa cidade grande como Moscou sem minha proteção, deve estar na rua e sem recursos. Temo que, não tendo outra escolha, possa voltar às garras de Madame Trossot. Acalmei-o da melhor maneira que pude, lamentando sua desdita. Contou-me, também, que já estava bem melhor e que, em virtude do fechamento de alguns negócios inadiáveis, teria de viajar à França, ao que acrescentou: mas não se preocupe, amigo. Sei que ela não voltou para o Rendezvous. Oleg, o criado de Madame, que me ajudou a tirá-la daquela casa e continua sendo meu contato, afirmou-me que ela ainda está desaparecida, e Madame está envidando todos os esforços para encontrá-la. Da minha parte, coloquei alguns homens à sua procura e, assim que tiverem notícias, serei avisado. Despedi-me do amigo, desejando-lhe melhoras e que conseguisse realizar seu objetivo, isso é, encontrar a mulher amada e livrá-la de vida tão insuportável. Nessa altura dos acontecimentos, minha opinião sobre essa mulher já era diferente. Especialmente porque, em meu tempo de devassidão, era forçoso reconhecer, encontrar a mulheres dignas, não obstante o ofício que exerciam. O fato de essa mulher não querer voltar às garras de Madame Trossot mostrava-lhe o caráter, pois seria muito mais simples retornar à vida de antes, uma vez que seu protetor não fora o encontro marcado. No entanto, Gregory Fyodorovitch viajou à França e demorou a voltar. Trocávamos correspondência com certa regularidade e fiquei sabendo que, em virtude de alguns problemas graves, ainda não resolvidos, permaneceria mais algum tempo em Paris. Falava-me de sua preocupação, pois ainda não tivera notícias de sua amada. Não desistia, porém, de procurá-la, embora estivesse muito triste com o coração apertado pela falta de notícias. Não se perdoava pelo que tinha acontecido aquela noite, culpando-se pelo acidente. Ao que eu lhe respondi afirmando que o amigo não tinha culpa alguma, pois o acidente não fora causado por ele. Ao contrário, sua intenção foi a melhor, isto é, dar uma condição de vida mais digna e respeitável para alguém que amava tanto. Sugeri que, se fosse de sua vontade, mandássemos dados da jovem desaparecida, que eu me propunha também a procurá-la. Colocava-me a seu dispor para o que se fizesse necessário. Talvez não pudesse fazer grande coisa, porém seria mais um a ajudá-lo. Em seguida perguntei-lhe como iam os negócios e se ainda ficaria muito tempo longe de nossa Rússia. Respondeu-me que estava bastante apreensivo. Não propriamente pelos negócios, cujos problemas haviam sido solucionados, quanto a isso estava tudo bem. Entretanto, temia pela sua saúde. Sentia-se debilitado, a cabeça doía terrivelmente, e os médicos consultados não encontravam a razão para seu estado. Quanto à minha generosa oferta de ajudá-lo a encontrar sua amada, agradeceu-me a boa vontade,
mas não desejava aumentar ainda mais minhas preocupações, visto que a esposa e os filhos já me davam bastante ocupação, no seu modo de entender. Que eu ficasse tranquilo, muitos homens reviravam Moscou para descobrir seu paradeiro, e ele tinha esperança de que logo tudo seria resolvido. Ao receber tais notícias que não obstante eram para serenar-me, fiquei ainda mais preocupado, não vendo a hora de meu jovem amigo retornasse à nossa terra. No entanto, eu também não estava bem. Sentia-me desmotivado, inquieto e desocupado. A falta de atividades deixava-me incomodado, mas surgiu uma oportunidade de ser útil. Preparava-se o recenseamento municipal de 1882, e inscrevi-me como recenseador voluntário. Fui além, pedi que me dessem como setor de atividade o bairro mais pobre de Moscou, o Baixo Mundo onde se localizava a escória da grande cidade. Assim, no exercício da tarefa que me fora atribuída, fui até os cortiços de Moscou e fiquei conhecendo a jovem Ludmila, que me encantou. Como escritor, a presença de uma jovem tão bela e delicada, que mais parecia uma flor nascida num pântano, aguçou minha curiosidade e o interesse. Com seu filho nos braços, ela mais parecia uma imagem de Nossa Senhora de Kazan, tão venerada pelo povo russo. Como havia um questionário do censo, fiz-lhe algumas perguntas, às quais ela respondeu com monossílabos. Notei que não era de muito falar e respeitei sua vontade. Desse modo, da vida de Ludmila, apenas fiquei sabendo que amara um homem e que ele morrera, sem saber que ela esperava um filho dele. Assim, após o nascimento do filho, à procura de ajuda, sozinha, ela acabou vindo para Moscou, e, depois de algum tempo, encontrara Andrei, que a recolhera, dando-lhe teto e comida. Várias vezes eu retornei aos cortiços, na realização de minhas atividades. Sempre que podia, dava um jeito de rever Ludmila e seus filhos Yuri, preocupado com a situação dela. Até que, sabendo de seu desejo de arrumar um serviço, consegui colocá-la na casa de um casal de amigos meus. Vez por outra, visitava-os, e era sempre com satisfação que revia Ludmila, alegre e sorridente, cuidando do pequeno Ergon. Conversávamos, e ela sempre me agradecia por ter lhe proporcionado a bênção de trabalhar naquela casa, onde encontrar acolhimento e afeto. Certo dia, eu conversava com a senhora Catarina sobre trivialidades. Seu esposo, Pierre Grotivosky, estava ausente, no exercício de suas obrigações. Era militar e integrava o efetivo do exército imperial aquartelado em Moscou, e só retornaria no final da tarde. Catarina fez um chá em seu samovar de prata, e servira-me com a delicadeza que só uma dama possui. Tomávamos o chá com biscoitos amanteigados numa sala, cujas amplas janelas de vidro davam para o jardim. Nesse momento, a babá brincava de bola com Ergon, que ria cada vez que ela perdia a bola. Ao observá-los, Catarina levou a chávena aos lábios, tomando um gole, depois, depositou-a suavemente na mesinha, limpou os lábios com o guardanapo de linho e disse-me: Conde Tolstói, nunca será demais agradecer-te por ter trazido Ludmila à nossa casa. Ergon tem por ela verdadeira adoração. E olhe que várias moças já passaram por aqui e não puderam permanecer. Algumas, por não terem jeito com crianças, outras, pelos modos grosseiros ao extremo, o que não seria conveniente para o menino. Além dessas, havia as que não gostavam de asseio, o que também lhes impossibilitou a permanência. Com Ludmila, no entanto, foi diferente. Ela é perfeita em todos os aspectos. Sabe portar-se, em todos os momentos, e tem uma postura que mais parece a de uma dama da nobreza. Tem razão, senhora Catarina. Desde que a conheci, senti a mesma coisa. Noto apenas algo que me intriga: ela não fala de si mesma. Quando pergunto da família, responde que é sozinha no mundo. Porém, ninguém pode ser absolutamente destituída de família. Porventura sabe algo mais a respeito dela? Meneei a cabeça negativamente. Muito pouco. Lamento informar-lhe que também nada consegui arrancar dela sobre sua vida, a não ser que se casou muito jovem, e seu esposo morreu antes de saber que ela esperava um filho dele. Sempre que eu demonstrava interesse de saber algo a mais sobre sua vida,
Esbarrava numa muralha impenetrável. Diante de uma pergunta, Ludmila responde laconicamente, ou desconversa e muda de assunto. Reconheço que, para mim, ela é um mistério fascinante. Catarina respirou profundamente, com os olhos fixos na imagem do filho e da jovem, que corriam no jardim, e murmurou quase para si mesma, creio que essa moça já sofreu muito. Deve ter sido bastante atingida pelas adversidades, e julgo que algo ainda a corrói por dentro. Bem lá no fundo. Talvez seja a falta do marido, falecido tão prematuramente. Seus olhos, embora belos, são extremamente tristes, e seu sorriso, melancólico. Somente quando está com Egon, como agora, ou com seu filho Yuri, mostra um pouco mais de alegria no rosto. Tem toda a razão. Ela é uma incógnita. Calei-me. Não desejava estender aquele assunto, porém prometi a mim mesmo que iria descobrir o segredo que se escondia naqueles olhos escuros, que longas pestanas sombreavam. Despedi-me de minha amiga Catarina, e saí daquela casa com firme propósito de investigar a história de Ludmila. Todavia, com o passar dos dias, deixei-me envolver por outros assuntos, esquecendo-me um pouco da misteriosa moça. No momento, o que mais me incomodava era pensar nos moradores dos cortiços, sem expectativas de melhorar suas vidas e vivendo de maneira miserável, sem qualquer conforto. Não tinham água, comida, agasalhos no inverno e nem fogo para aquecer seus corpos. O ambiente era insalubre, com a sujeira acumulando-se pelas vielas, e a água suja de excrementos escorrendo pelo solo, tornando a fedentina insuportável. E ali, naquele ambiente, as crianças brincavam, os cães pegavam dejetos do chão para comer, disputando-os com as crianças esfaimadas. Qual o objetivo daquelas vidas? Por que razão elas sofriam tanto, quando outras pessoas levavam existência regalada, com todo conforto? Concluí meu serviço e não voltei mais aos cortiços, mas a lembrança daquelas pessoas não me saía da mente. Ajudar algumas, como Ludmila, por exemplo, mas era tão pouco. Todas as que ali se aglomeravam precisavam de auxílio, mas sentia-me impotente para socorrê-las. Ao frequentar as festas da nobreza russa, a que nossa condição social nos obrigava e agora também pela querida filha Tatiana, que fora apresentada à sociedade, examinava tudo com olhos críticos. Olhava aquelas damas bem vestidas, penteadas com capricho, adornadas com lindas joias, recendendo a deliciosos e caríssimos perfumes, e me lembrava daquelas outras mulheres, que não tinham quase roupas para vestir, cujos rostos abatidos falavam de uma vida de privações e de misérias. Então, cansado de tudo, enojado da sociedade de não ter o que fazer, recordava-me de Yasnaya Poliana e de meus mujiques do que eu acreditara serem os seres mais infelizes da Rússia. Felizmente, descobria, agora, que a vida deles era boa, tinham uma isba onde moravam com a família, não lhes faltava comida para saciar a fome, nem agasalhos no inverno. Qualquer coisa que precisassem, eu providenciava, fosse madeira para o telhado, sementes para o plantio de verduras e legumes, um gorro para proteger as cabeças, enfim, tinham tudo. Já os moradores dos cortiços de Moscou eram infinitamente mais infelizes que meus mujicas. Esse contato com a verdadeira miséria mudou a minha vida. Por meio dos relatos das pessoas, verifiquei quanta sordidez, quanta baixeza existe por detrás da miséria, a queda moral daqueles que, pela falta do necessário, resvalam para abismos insondáveis da podridão humana. Quase perdi o contato com a realidade, amedrontado com a realidade que me era dado observar. E, submetendo tudo isso a meticuloso raciocínio, analisando em profundidade a situação, questionava-me, qual a causa dessa miséria tão dolorosa e tão profunda? Qual a causa dos vícios que se desenvolvem nesse meio? E a resposta me veio rápida e clara. Se há pessoas na miséria é porque outras têm o supérfluo. Se há pessoas na ignorância é porque outras possuem conhecimentos demais inúteis. Se há quem esteja sob peso de um trabalho estafante é porque outros vivem na ociosidade. E continuando a questionar-me, quis saber, quem são esses outros que têm o supérfluo, que possuem conhecimentos demais e que não fazem nada? E,
Novamente, a resposta veio, direta e terrível: eu e minha família. Ao chegar a essa conclusão que a lógica meridiana impôs, temi perder a razão. Eu já desconfiava dessa verdade, mas vê-la assim, clarificada sob a luz da consciência desperta, levou-me quase à loucura. Senti a imperiosa necessidade de dar um novo rumo à nossa existência, deixar aquela vida de supérfluos, trocar aquela casa luxuosa que eu comprara por algo menor e mais simples. Contudo era impossível. Até que tentei, mas minha família, acostumada com aquele estilo de vida, não me entendia as razões. Afinal, aquela fora a vida que eu sempre dera à minha esposa e aos meus filhos. E agora, de repente, eu queria mudar tudo? Foi uma época de grandes traumas e confusões. Discutíamos com frequência e não conseguíamos nos entender. Então, uma saudade imensa fez com que desejasse retornar à minha propriedade rural. Abandonei Moscou e voltei para a tranquilidade de Yasnaya Poliana. Antes de deixar a cidade, procurei alguns amigos mais chegados. Entre eles, meu jovem amigo Grigori Fyodorovitch, mas fui informado de que ele ainda não havia voltado a Moscou e que também não era previsível quando o faria. Deixei meu endereço em Yasnaya Poliana e, agradecendo ao criado, fui embora. Quanto à minha amiga Ludmila, também não consegui vê-la. Certa tarde, me dirigi à residência do casal Pierre e Catarina, para despedir-me deles e de Ludmila, porém fui informado de que haviam viajado para o campo e só voltariam dentro de um mês. Decepcionado, deixei-lhes um bilhete de despedidas e, depois, não soube mais deles. Ainda escrevi uma carta para Grigori, mas não obtive resposta, e acabei esquecendo-me do assunto, mergulhado em outros problemas que me exigiam atenção. Durante muitos anos, não tive mais contato com essas pessoas. Capítulo 15 – A visita. Atravessei período bastante difícil de existência, preocupado com outros assuntos. Um dos problemas que me assoberbavam a mente eram as aulas de catecismo de meus filhos. Desde que tomei conhecimento do que os padres ensinavam a meus filhos pequenos, fiquei furioso. Naturalmente, minha esposa Sofia não concordou comigo, uma vez que era muito ligada à Igreja Ortodoxa. Passei a analisar tudo conscienciosamente, a estudar em profundidade as lições que Cristo nos deixara, e cheguei à seguinte conclusão: o que se pregava, em termos de doutrina cristã, era absolutamente contrário ao que Jesus de Nazaré transmitira a todos que o ouviram atentos, durante sua inovidável trajetória pelo planeta. Devotei-me à luta contra as ideias absurdas que a Igreja Ortodoxa Russa pregava e impingia às crianças. Tudo isso, porém, já tratei à saciedade em outros momentos, e não desejo tornar-me repetitivo. No intuito de descobrir a verdade, estudei grego e hebraico e fiz uma tradução do Novo Testamento, diretamente dos mais antigos documentos existentes no idioma grego, para meu uso pessoal, o que me custou bastante esforço e determinação. No entanto, eu precisava disso. Ansiava descobrir a verdade que os textos utilizados pela Igreja escondiam, que faziam com que eles me parecessem absurdos e incompreensíveis. Senti a necessidade de entender as lições do Cristo, de esclarecer-me sobre o real significado dos ensinamentos evangélicos tão deturpados, através dos séculos, pelos interesses humanos. E a verdade revelou-se em toda a sua grandeza. Luz brilhante expulsando as trevas abriu-se aos meus olhos, maravilhados ante os conteúdos evangélicos. Retirada a cangue que lhe obscurecia as palavras, a verdade surgiu como um brilhante raro e de incalculável valor. Encantei-me com os conteúdos evangélicos, com a clareza de objetivos expostos por Jesus, com o amor que ele devotava aos sofredores e aflitos, geralmente pertencentes às faixas mais pobres da população. Assim, passei a dedicar minha vida a ajudar as pessoas e a tentar agir de acordo com as pregações do Cristo. Após alguns anos, minha família retornou para Yasnaya Poliana. Eu continuava escrevendo, no afã de colocar no papel, as reflexões que brotavam da mente. Certo dia, alguém bateu à nossa porta. O mordomo veio avisar-me que chegara uma visita. Isso não era novidade, visto que as pessoas me procuravam em Yasnaya Poliana,
não raro vindas de longe, até de outros países, para conhecer-me, atraídas por minhas ideias e obras. Naquele momento, eu estava em meu gabinete de trabalho, e fiquei um pouco descontente, pois algo diferente viera à minha cabeça e precisava aproveitar a ocasião para notá-lo antes que me fugisse. Todavia, resignado, mandei que fizesse a visita a entrar. Nunca recusava receber alguém. Nesse meio tempo, entre a ordem que dera ao mordomo e a chegada da visita ao meu gabinete, de cabeça baixa aproveitava para analisar o texto que acabara de escrever. Entretido, demorei-me alguns instantes para notar que alguém estava à minha frente. Ao dar-me conta, levantei os olhos para ver quem era e fiquei surpreso. O cavalheiro trajava-se elegantemente, mas deveria ter algum problema físico, uma vez que se apoiava em uma bengala, cujo cabo fora finamente esculpido em ouro. Usava-a não apenas como um acessório, ornamento comum à época, mas por necessidade. Tinha pele clara e o semblante sereno, os cabelos grisalhos nas têmporas eram curtos, e uma pequena e bem aparada barba conferia-lhe distinção. Os olhos claros pareciam sorrir, talvez se divertindo com a situação. Fiquei ali, aparvalhado, fitando-o. Curioso. Eu tinha absoluta certeza de que conhecia aquele cavalheiro que ali estava, de pé, à minha frente. No entanto, por mais que buscasse na memória, não conseguia localizá-lo em minhas lembranças. Onde o teria visto? Em que situação teríamos nos encontrado? Na confusão que se me estabelecera na mente, sem perceber, estava sendo indelicado, pois não cumprimentara nem o mandara sentar-se. Finalmente, ergui-me às pressas para reparar minha falta de gentileza, cumprimentando-o, quando ele sorriu, compreensivo. Não me reconhece mais, caro Leon Nikolaevich, conde Tolstói. Aquela voz era inconfundível. Passei a mão pelos cabelos revoltos e, contornando a mesa, fui ao seu encontro, ainda sem poder acreditar. Grigori Fyodorovich. Pois é você mesmo? Sim, querido amigo Tolstói. Tendo retornado à nossa Santa Rússia, não poderia deixar de vir cumprimentá-lo. Há quanto tempo não nos vemos? Perdi contato com as pessoas, enfurnado aqui em minha casa. Escrevi-lhe algumas vezes e, como não tivesse obtido resposta, acabei por resignar-me. Abraçamo-nos com muita alegria pelo reencontro. Perdoe-me a indelicadeza, caro amigo Grigori. Sente-se, por favor. Grigori acomodou-se numa cadeira à minha frente e pusemo-nos a conversar como antigamente. E ali, a saborear um chá de melissa, ele contou-me, querido amigo. Durante esse tempo em que estivemos longe um do outro, atravessei situações bastante difíceis. Conte-me, meu amigo, incentivei-o, voltando satisfeito aos velhos tempos, enquanto ele me abriu o coração e eu ouvi atento. Lembra-se de que fui à França, ainda não completamente recuperado do acidente que sofri em Moscou? Pois bem, lá chegando, apesar das dificuldades, em poucos meses consegui resolver os negócios mais urgentes, e preparava-me para retornar à nossa Rússia, quando estranhas sensações passaram a dominar-me. Sentia-me ora febril, ora gelado. Terrível angústia e mal-estar intraduzível fazia-me desejar a morte. Não encontrava satisfação em coisa alguma, só queria ficar no leito, inerte. Sem ingerir líquidos e sem me alimentar, fui piorando cada vez mais. Abandonei os negócios, e esse estado só não me levou também a uma derrocada financeira, porque meu pai, informado, assumiu a responsabilidade de tudo, passando a gerir meus bens. Assustado, acompanhava seu relato, lembrando-me que também atravessara fase semelhante. Aproveitando uma pausa que ele fizera para levar a chávena aos lábios, indaguei, diga-me, Grigori, o que o levou a essa situação de desespero? Tolstói, eu nunca me recuperei pela perda da mulher amada. Jamais recebi qualquer notícia dela, foi como se ela tivesse se esfumado no ar ou sido tragada pela terra. Porém, no fundo, algo me segredava que, algum dia, em algum lugar, eu acabaria por encontrá-la. Mas, na verdade, minha situação era muito mais grave. Quando tomava a decisão de retornar à Rússia, meu estado de saúde piorou. Passava as noites em claro,
dominado por um medo estranho e incompreensível, como se meus aposentos estivessem cheios de seres horríveis que desejavam me destruir. Houve momentos em que tive a sensação de estar cercado por um bando de cossacos. Essa sensação enlouquecedora acabou por dominar também meus dias, afastando-me das pessoas, da sociedade, de tudo. Temia deixar minha residência, passear, ver pessoas e divertir-me. Acabei recluso, envelhecendo sem viver. Meu amigo, se eu soubesse, teria ido ao seu encontro. Talvez não conseguisse ajudá-lo, mas oferecer-lhe a minha presença amiga e confortadora. No entanto, apesar de tudo pelo que passou, agora vejo que está bem. Mas como saiu dessa situação estarrecedora? Com expressão um tanto constrangida, ele fitou-me. Leon Nikolaevich Tolstói, talvez não creia no que vou contar. Ah, sim. Pois estou bastante curioso. Conte-me. Pois bem. Em minha propriedade, nos arredores de Paris, tenho uma criada há muitos anos, Rosemary. Ela tem cerca de 50 anos, mas disposição de 30, é grande, bonachona e muito estranha. Seus olhos azuis, vivos e expressivos, parecem devassar a alma das pessoas, pelo menos, foi o que eu vi de meu criado de quarto, que tem muito medo dela. Certo dia, essa criada foi levar a refeição, em meus aposentos, e viu-me sentado numa poltrona a olhar o jardim pela janela. Aproximou-se, colocou a bandeja numa pequena mesa, trazendo-a para junto de mim, de modo que não precisasse levantar-me. Depois, talvez preocupada com o meu estado, disse-me algo que não entendi. Levantei a cabeça e perguntei-lhe o que desejava. E ela, limpando nervosamente as mãos no avental, murmurou algo, temerosa: "O senhor precisa lutar." "Só isso?" indaguei. "Nada mais." Em seguida, pediu-me licença, como se arrependida do que dissera, e deixou o aposento, quando deveria ter permanecido e me servido. No entanto, pensativo, nem me dei conta disso, refletindo nas suas palavras: "O senhor precisa lutar. O senhor precisa lutar. Por Nossa Senhora de Kazan, lutar contra o quê?" Aquelas palavras não me saíam da cabeça. Após ter comido alguma coisa, continuei pensando no que tinha ouvido. Vezes sem conta, a cena se repetia e eu escutava a mesma coisa: "O senhor precisa lutar." Tentei dormir e não consegui. Quando meu criado de quarto entrou para pegar a bandeja, eu, decidido a colocar ponto final naquela situação, pedi-lhe que me mandasse Rose com urgência. Quando ela entrou, temendo uma reprimenda, perguntei-lhe a razão de suas palavras. Ela informou-me que eu precisava lutar contra essa situação, contra a doença. Expliquei-lhe que estava tomando remédios prescritos pelos médicos, ao que ela me respondeu que apenas os medicamentos não seriam suficientes para minha cura. Então, tornei: "Você conhece algum outro método?" E ela, respirando fundo, disse-me simplesmente: "Sim, a prece." Então pedi: "Você poderia orar por mim?" Diante de sua concordância, coloquei-me à sua disposição. Rosemary fez uma oração singela e curta, pedindo o amparo de Deus para mim. Em seguida, calou-se e foi embora. E depois? Inacreditavelmente, naquele dia, comecei a melhorar. Passei a noite sem problemas e sem medos. Em alguns dias, era como se ela tivesse tirado com a mão todo o meu sofrimento, angústia e mal-estar, que, por tantos anos, foram meus companheiros inseparáveis. E a que você deve isso, isto é, a sua cura? Ignoro. Confesso-lhe, porém, que acho que foi a fé de Rose que me salvou. Pois, caro amigo Gregory, afianço-lhe que sei muito bem o que passou. Há anos, também enfrentei um problema semelhante ao seu. Só que não tive nenhuma criada a Rosemary para curar-me. E mesmo. E como saiu dessa difícil situação? Indagou, interessado. Não sei. Após algum tempo, fiquei curado. Talvez tenham sido minhas preces. Então, deve ter muita fé, amigo Tolstói. Cristo disse que não precisaríamos ter tanta fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda já seria suficiente, respondi. É verdade. Trocamos um olhar de entendimento e caímos na risada. Diante desse milagre,
ou qualquer coisa parecida, somente pude agradecer ao Cristo por ver meu amigo bem. Quanto a acreditar que fora um milagre ou algo sobrenatural, preferi não entrar no mérito da questão, uma vez que não fazia parte das minhas crenças. Apenas alegrei-me ao ver Gregory recuperado. Naquele dia, conversamos durante longo tempo, falando sobre vários assuntos. Como Sofia tivesse viajado para visitar uma tia e levado nossos filhos, ficamos à vontade. Passamos a tarde conversando e jantamos juntos. Em certo momento, perguntei-lhe a razão da bengala. Era normal que cavalheiros usassem uma bengala como um adorno, complemento da indumentária, o que não era o caso dele, evidentemente, pois tinha um problema na perna. Ele respondeu-me, pois é resultado daquele acidente que sofri em Moscou, lembra-se? Sem dúvida. Contudo, não pensei que tivesse deixado sinais tão marcantes. Ele sorriu melancolicamente, considerando, as cicatrizes do corpo nada são comparadas com as da alma, meu amigo. Entendi perfeitamente que jamais se recuperara das decepções amorosas do passado. Para suavizar o ambiente, evitando que a tristeza o dominasse, passei a referir-me às lembranças dos nossos encontros em Moscou, o que sempre seria um assunto mais agradável e ameno. E, em dado momento, tentando tirar a atenção dos problemas, fitei a janela aberta, com o pensamento longe, recordando-me do passado e das experiências que tive na grande cidade. Gregory, aquela época também me deixou marcas profundas. As visitas que fiz aos cortiços de Moscou, como recenseador voluntário, descortinaram-me uma realidade que eu não conhecia, assinalando-me nova etapa da existência. Sim, lembro-me de que estava bastante impressionado com tudo o que via. Sorri, meneando a cabeça, e contei-lhe, dentre as experiências mais marcantes que vivi aquela época, uma delas foi realmente especial. Certo dia, entrando por aquelas vielas sujas e mal cheirosas, tive uma visão celestial. Sentada à porta de um dos cortiços, deparei-me com uma jovem de rara beleza. Assemelhava-se a uma bela flor que houvesse nascido no pântano. Tinha os traços delicados e não parecia fazer parte daquele mundo. A expressão do semblante dela, ao fitar um bebê que trazia nos braços, deixou-me emocionado, como se estivesse diante de Nossa Senhora de Kazan em pessoa, a segurar o menino Jesus. Fiquei tão comovido que quase me ajoelhei aos seus pés. Conseguira meu objetivo. Gregory fitava-me, embevecido ante a narrativa. Parei de falar por alguns instantes, ainda sob a forte impressão que aquele quadro me causara, mesmo depois de tantos anos, e, notando-lhe o interesse, prossegui. Essa jovem foi das poucas pessoas que consegui ajudar, tirando daquele lugar infecto. Arrumei-lhe um emprego de babá, no caso de um casal amigo, e Ludmila mudou-se para lá com seu filhinho, Yuri. Enlevado pelas lembranças, meu olhar fixava-se num ponto qualquer ao longe, vislumbrando as imagens do passado, e não me dei conta da expressão perplexa de Gregory, que me fitava com os olhos arregalados, como se fossem saltar das órbitas. De repente, ouvi que ele me chamava, Tolstói. Tolstói. Voltei à realidade, surpreso ante sua voz alterada. O que a ouve, Gregory? Qual é o nome da moça a qual se referia? Disse, gaguejando. Ludmila. Porventura a conheceu? Sem responder minha pergunta, ele tornou, por que nunca me falou dessa jovem, Tolstói? Por quê? Não sei. Talvez porque fosse um assunto de trabalho. Mas, qual a razão dessa pergunta agora? Que valor teria isso, depois de tanto tempo? Mesmo se, à época, eu tivesse lhe falado sobre ela, que interesse poderia ter um rapaz rico e de boa família por uma jovem que morava num cortiço, a região mais pobre de Moscou? Com os olhos lacrimejando, pálido, as mãos trêmulas, ele ergueu-se, olhando-me estático, parado, como em estado de choque. O que está acontecendo? Estranhei. Meu amigo Tolstói. Essa jovem é aquela que tenho procurado durante todos esses anos. Não pode ser. Exclamei, aturdido. Pois é verdade. A mulher que eu amo chama-se Ludmila e tem um filho, de nome Yuri. Por que nunca me falou dela? Gregory,
Não podia saber. Você nunca me disse o nome dela, lembra-se? Nem mesmo quando me coloquei à sua disposição para procurá-la. Eu não sabia o nome, como era e de onde tinha vindo essa jovem que você amava. Atordoado, Gregory caiu sentado na cadeira, afirmando: que destino caprichoso, amigo. Procurei tão longe, em todos os lugares, sem notar que a resposta estava ao meu alcance. Minha mãe tinha razão. Ela afirmava que, muitas vezes, a solução para nossos problemas está mais perto do que imaginamos. Nós é que teimamos em não enxergar. Sabe as palavras, Gregory? Concordei, impressionado. De repente, como se uma luz acendesse em seu íntimo, meu amigo mostrou-se eufórico. Cheio de renovadas esperanças, ponderou. O que passou, passou. Agora já sabemos onde procurada, isto é o que importa. Em seguida, pôs-se a crivar-me de perguntas. Queria saber tudo sobre Ludmila, como fora parar nos cortiços de Moscou, o nome das pessoas que a acolheram, o endereço e o nome completo da família para a qual trabalhava naquela época, tudo isso como referência para começar as investigações. Anotei num papel o que ele me pedira. Depois, com delicadeza, tentei alertá-lo. Gregory, eu quase nada sei sobre Ludmila. Ela era uma pessoa bastante fechada e não falava de si mesma nem de seu passado. O que lhe relatei é tudo o que sei. Por isso, gostaria que refletisse, meu amigo. Muitos anos são passados desde que a viu pela última vez. Já pensou que ela deve ter mudado bastante? Agora é uma mulher, com muitos anos a mais, e pode até ter voltado para sua aldeia, nos Montes Urais, pode ter casado. Pode ser até que, diga, que tenha morrido. E isso? Gregory, todos nós, vivos, estamos sujeitos à morte. Ao passar as mãos pelos cabelos, nervosamente, diante de minhas palavras, respondeu-me, incisivo, não importa, Leon. Vou descobrir o que aconteceu com ela. Procurá-la-ei no fim do mundo, se necessário. Nada me fará desistir de vê-la novamente. Ele ergueu-se e agradeceu-me pelas notícias. Aproximamo-nos e trocamos um longo e apertado abraço. Gregory não resistiu e chorou em meu ombro. Depois de alguns minutos, despediu-se, obrigado. Obrigado por tudo. Mantê-lo-ei informado, Tolstói. Conte comigo para o que precisar, amigo. Acompanhei-o até a porta de saída e vi quando ele tomou a carruagem, que mergulhou na escuridão da noite. Meu coração estava apertado. Aquele drama que fizera infelizes duas criaturas do que mereciam a felicidade, e não era culpa de ninguém, mas do destino, deixara-me acabrunhado. Tentei voltar ao meu escritório e retomar o texto no qual estava trabalhando, mas não consegui. As imagens jovens e belas de Ludmila e Gregory antepunham-se à minha frente. Uma grande sensação de impotência fez com que curvasse meus ombros e chorasse também. Capítulo 16. Em busca de informações. Após esse dia, vez por outra eu recebia notícias de Gregory Fyodorovitch, que se lançara com determinação ao objetivo de encontrar aquela que considerava a mulher de sua vida. Para tanto, segundo relatou-me por carta, estabeleceram um roteiro de possibilidades para encontrar Ludmila. Começou pelo endereço de Pierre Grotivosky Catarina, que eu lhe fornecera. Solicitou uma entrevista com o casal, que, apesar de estranhar o pedido, concordou em recebê-lo em seu lar, quando Gregory assegurou-lhes que vinha em meu nome. Conversaram sobre amenidades, até que Pierre pediu-lhe notícias minhas. Leon Nikolaevich Tolstói, nosso amigo comum, está bem. Estive com ele na semana passada, em Lasnaya Poliana, e mandou-lhe as recomendações. Encontrado um ponto em comum para começar o diálogo, falaram sobre minha pessoa, as ideias que eu esposava e as obras que escrevera. Tomaram chá com biscoitinhos amanteigados, até que o dono da casa, deixando de lado os rodeios, foi direto ao ponto, perguntando-lhe delicadamente, mas a que devemos a honra desta visita? Podemos ajudá-lo em algo, caro Gregory Fyodorovitch? Ao colocar a chávena sobre a mesinha ao lado, Gregory respirou fundo e respondeu, tenho muita esperança de que possam realmente ajudar-me. Nosso amigo comum, Conde Tolstói, relatou-me que,
Há muitos anos, a senhora Catarina teve uma babá, por indicação dele, chamada Ludmila. Sim, é verdade. A senhora assentiu, surpresa com a lembrança. Mas, perdoe-me, o senhor conheceu essa moça? Novamente, Gregory respirou fundo e explicou. É uma longa história, senhora. Eu amava Ludmila e, por obra do destino, sem que nenhum dos dois tivesse qualquer culpa, afastamo-nos e nunca mais a vi. Estou tentando encontrá-la, e, se a senhora puder dar-me notícias, eu serei eternamente grato. Ainda mais surpresa, a dona da casa retrucou. Depois de tantos anos, Sr. Grigori Fyodorovitch, se amava tanto quanto diz, por que não tomou essa atitude mais cedo? O visitante concordou com um gesto de cabeça. Sim, a senhora tem toda a razão. Compreendo sua perplexidade, até sua dúvida. Mas, como afirmei, é uma longa história. Não se preocupe, Grigori Fyodorovitch. Temos tempo e disposição para ouvi-lo, incentivou Pierre, intrigado. Sou grato pela gentileza e atenção. Pois bem, aquela época, sofri um acidente aqui em Moscou, cuja consequência persiste ainda hoje. Vivo com esta bengala, da qual não posso me apartar, disse, mostrando a perna ainda não recuperado. Após muitos meses de tratamento, precisei viajar à França, onde negócios urgentes me aguardavam e, infelizmente, fui acometido por uma enfermidade por muitos anos. Eu havia perdido o contato com Ludmila, por uma dessas razões que só Deus explica, mas jamais desisti de encontrá-la. Retornando à Rússia, há 15 dias, após longa ausência, fui procurar Tolstói, ansioso por rever o amigo, que me informou sobre a passagem de Ludmila por esta residência. Ao vê-lo falar, Catarina sentiu sua sinceridade e encheu-se de piedade diante do sofrimento daquele cavalheiro tão distinto. Lamento não poder ajudá-lo. Ludmila, realmente, trabalhou durante 6 anos em nossa casa e ganhou nossa confiança e nosso afeto. Contudo, ela mostrava uma tristeza tão profunda que, somente agora, ouvindo-o, pude aquilatar e compreender melhor. Ludmila acabou por pedir dispensa do serviço, alegando que desejava retornar à aldeia onde nascera. Entendi perfeitamente essa sua vontade de retornar às origens, visto que era uma pessoa bastante solitária. Apesar de ser boa, doce, gentil para com todos, não me lembro de alguém que a tivesse procurado aqui, nesta casa, com exceção de nosso amigo comum. Não tinha amigas, parentes, ninguém, salvo a família que a recolheu das ruas, segundo nos relatou Tolstói. Nosso filho, Ergon, ficou inconformado com o afastamento de Ludmila, pois nutria verdadeira adoração por ela. Apesar de ser um rapaz hoje, vez por outra ainda fala nela, lembrando-se com carinho daquela época. Ah! Realmente Ludmila é alguém muito especial. Mas essa é uma notícia auspiciosa. A senhora Catarina pode dizer-me o nome da aldeia? Infelizmente não, Sr. Grigori Fyodorovitch. Ludmila era uma pessoa bastante reservada. Nunca falava da família, do passado, de onde viera. Muito estranho. Parecia temer alguma coisa ou alguém. Desse modo, nada sabemos a seu respeito, a não ser que a aldeia fica nos Montes Urais. Já é alguma coisa. Agradeço-lhe, senhora. Não vou desistir. Procurarei Ludmila em cada uma das aldeias dos Urais, pode ter certeza. Espero que encontre sua amada Ludmila. E, quando isso acontecer, transmita-lhe lembranças nossas. Certamente, senhora. Grigori despediu-se. Deixando a mansão, sentiu-se um tanto tristonho e acabrunhado por não ter conseguido notícias mais precisas. Todavia, temeroso de voltar a ficar doente, espantou a tristeza e disse para si mesmo: eu vou vencer. Hoje tive a primeira informação. Passarei à etapa seguinte. Naquela noite, arrumou-se com esmero. Lá pelas 10 horas, tomou a carruagem rumo à mansão de Madame Trussut. Ao chegar, deixou o sobretudo de lã com a criada, à entrada. O som tão familiar de música, do tilintar dos cristais, das conversas e risadas dos grupos que se espalhavam pelo ambiente, o aroma dos perfumes, tudo fez com que Gregory suspirasse,
retornando ao passado. Tudo ali recordava a amada. Passando os olhos pelo grande salão, ainda teve a impressão de que iria vê-la no meio das pessoas. Abriu um ligeiro sorriso ao ver uma dama que, apesar dos anos transcorridos, ainda reconheceu. Ela pareceu-lhe menor e mais magra. O semblante, excessivamente pintado, assemelhava-se a uma máscara. Grossa camada de base acentuava ainda mais as profundas rugas, e as duas bolas vermelhas nas bochechas fizeram-no lembrar da figura de um palhaço. Nos olhos pequeninos, as pálpebras coloriam-se de azul intenso, e a pequena boca estava pintada de batom vermelho vivo. A cabeleira, em tom lilás, num penteado alto, trabalhado com laços de fita e arranjos complicados, obrigava a cabeça a equilibrar-se com dificuldade, sustentada pelo frágil pescoço, que fazia malabarismos para suportar o peso. Ao notar o novo cliente, cavalheiro elegante, bem posto e, certamente, muito rico, veio ao seu encontro e estendeu-lhe a mão enquanto o avaliava. Boa noite. Seja bem-vindo, Monsieur Leque. Encontrará diversão e prazeres que em nenhum outro lugar poderá achar. Madame Trousseau, murmurou ele, inclinando-se galantemente diante da dama, enquanto beijava a enrugada mão, estendida. Aquela entonação de voz, o olhar e o sorriso zombeteiro do cavalheiro fizeram com que ela indagasse. Parece que o conheço. E o cavalheiro certamente me conhece, porque chamou-me pelo nome. Madame, não se lembra de mim? Tem a fama de jamais se esquecer de alguém. E verdade que há muitos anos não tenho o prazer de entrar nesta casa, porém fui frequentador assíduo no passado. Fitava-o com os olhos pequeninos, excessivamente pintados, buscando febrilmente na memória. Pardon, Monsieur, confesso-lhe que minha memória já não é a mesma de antes. Então, apresento-me, Grigori Fyodorovitch disse, inclinando-se elegantemente. Largo sorriso surgiu no rosto encarquilhado, e os olhinhos viraram uma linha apenas. Como pude me esquecer? Sim, recordo-me, como não? Sentava-se sempre à mesma mesa e raramente escolhia alguma mulher. O que aconteceu para esquecer-nos por tanto tempo? Madame deve ter sabido do acidente que sofri. Nesta cidade, as notícias têm asas. Sim, lembro-me agora. Mas isso foi há muito tempo. Monsieur. É verdade. Minha recuperação, porém, foi demorada. Depois, fui para a França, onde tenho negócios, e fiquei doente. Por esse motivo, somente agora estou retornando à nossa querida Rússia. Pois então, seja bem-vindo. Sinta-se em casa. Temos muitas coquetes, belas, experientes e agradáveis. Posso sugerir alguma? Tem uma jovem que chegou por estes dias e está sendo apresentada à nobre sociedade moscovita. Madame Trousseau, hoje sou um homem bem mais vivido e prefiro damas não tão jovens. Daquela época, ainda terá alguém? Confesso-lhe que sou conservador por natureza. Madame respondeu rindo, com os olhinhos vivos a percorrer o salão. Meu caro Grigori Fyodorovitch, escolha uma mesa e aguarde. Tenho exatamente o que deseja. Ele sorriu, pegou uma taça de champanhe que um criado lhe oferecera, e encaminhou-se ao canto onde costumava ficar. Para sua satisfação, a mesa preferida estava desocupada. Não demorou muito, Madame retornou, trazendo uma bela moça. Lembra-se dela? E Amanda? Sim, como não? Sente-se, Amanda. Madame Trousseau afastou-se discretamente, deixando-os a sós. Gregory e Amanda puseram-se a conversar, e, após algum tempo, ele direcionou o diálogo para o passado. Gregory relatou-lhe rapidamente que deixara a Rússia e que, somente agora, estava voltando. E, como quem não quer nada, pediu-lhe notícias das companheiras daquela época. 2 ficaram doentes e morreram. Outras não estavam mais em condições de trabalhar e mudaram de função. Hoje, estão na cozinha ou na limpeza. Onde estão as outras? Foram embora. Ela sorriu melancolicamente e respondeu baixinho, claro que não. Daqui ninguém foge. Ninguém? Nunca sete bem. Às vezes, acontece de alguém escapar à segurança. Mas logo é encontrada e trazida de volta. A única que fugiu e jamais voltou foi Ludmila.
Lembra-se dela? Mais ou menos. Não é aquela que apresentava uma dança cigana? Sim, essa mesma. Ela não voltou mais? Não, nunca mais. Mas, ao que sei,